Tarde, na verdade, eu estou mandando esse vídeo para vocês, essa videoaula, para que vocês possam entender um pouquinho mais desse teórico do Karl Marx, né? E nós trabalharmos um pouquinho mais esse marxismo, principalmente nos tempos de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que Karl Marx, ele é um homem do século XIX. E qual era o contexto do século XIX lá na Europa, né? A Europa do século XIX, ela acabou de viver a Revolução Industrial. E nesse momento, a Europa está se expandindo, né? As empresas da Europa estão se expandindo e é o momento em que a força de trabalho também, os operários, estão sendo muito explorados, né? Você não tinha carteira assinada, vários direitos que os trabalhadores não tinham. Então vão surgir diversos protestos, diversas manifestações dos trabalhadores e vai vir um momento em que os trabalhadores vão começar a culpar as máquinas por estar tomando seus empregos, eles vão entrar nas empresas e quebrar as máquinas, porque muitos estavam perdendo empregos, né, nesse momento. E aí o Karl Marx, um filósofo estudioso, ele começa a pensar aquela sociedade que ele estava vivendo, né? Ele estava vendo que estava se consolidando um novo modelo de produção, um novo modo de produção, que é o capitalismo, né? Saindo do feudalismo. A Europa havia saído do feudalismo e estava consolidando o capitalismo. E esse capitalismo se consolidando vai fazer com que as classes sociais, ou seja, a burguesia e a classe operária, comecem a entrar em conflito. E o Marx começa a perceber isso e vai estudar esses conflitos, de que forma e por que eles acontecem. Então ele vai começar a explicar a partir dessa divisão de classe, a partir da questão da classe social. E ele faz um estudo desde a pré-história, né, desde as civilizações mais primitivas, explicando que quando o homem ainda vivia em bando, depois ele passa a viver em tribo, que aquilo ali era um modelo de sociedade em que não havia exploração do homem pelo homem, né? Ou seja, o modo de produção ali era a terra, né, onde tudo pertencia a todos. O que era produzido na terra era recolhido e dividido entre todos. Não havia propriedade privada. E a partir do momento em que essas sociedades começam a crescer, se expandir, começa a mudar. E aí vem a questão da chefia, né, onde uma pessoa vai ter os privilégios, e aí começa a aparecer a divisão de classe, né? Você vai ter uma pessoa que é proprietária das terras e vai ter alguém que trabalha para eles. Então começa a aparecer a divisão. E aí surge o Estado, que aumenta mais essa divisão, o Estado organizado. Então ele está vivendo no século XIX, percebe que lá durante o feudalismo a classe social dominante eram os senhores feudais, os grandes proprietários de terra, a produção se dava na terra e a troca ali, havia uma troca, né? Havia a produção, os servos não recebiam salário e eles viviam ali em troca da terra, até que começa a se transformar, surge a burguesia, essa burguesia toma o poder, e a partir do momento que ela toma o poder, né, político, ela também já tem o poder econômico. Então a burguesia, ou seja, as classes dominantes, hoje, durante o capitalismo, elas têm o poder político e o poder econômico. Tendo o poder político, vai facilitar as leis para que beneficie justamente essa classe, que é a burguesia. Em contrapartida, as classes operárias, que tem que vender a sua força de trabalho para o burguês, ela vai ficar desfavorecida nesse conflito, nessa luta de classe. E é isso que ele está vendo no século XIX. Eles estão fazendo leis, eles quem? A burguesia e os políticos, né? Fazendo leis só para beneficiar
a burguesia, não beneficiando os operários. Então, os operários começam uma luta, né? Começam vários protestos, um deles vai ser esse quebra-quebra das máquinas, né? Que vai se chamar de ludismo. Um dia eles vão chegar nas empresas, vão quebrar todas as máquinas, e protestando contra a máquina, eles ainda não entendiam por que eles eram tão explorados, enquanto tinha uma classe social que tinha todos os privilégios. Então, nesse momento, eles culpavam as máquinas. E o Marx vai destrinchar, ele vai estudar esse fenômeno social que está acontecendo no seu tempo e vai perceber que o que está acontecendo, na verdade, é uma luta de classe que os operários não estão percebendo ainda, que existe esse conflito, né, de classe. E hoje nós podemos perceber bem claro esse conflito de classe. Quando eu ouvi uma entrevista há pouco tempo em que o presidente da República dizia o seguinte, ele contava um fato que aconteceu lá no Pará, tinha os cortadores de coco, uns coletores de coco, estavam coletando coco, né, subindo no coqueiro, tirando várias pessoas, né, de repente dezenas de pessoas trabalhando para um fazendeiro. E aí o pessoal do Ministério do Trabalho foi lá, os fiscais, e multaram o fazendeiro. Por quê? Porque não tinha banheiro químico. E aí qual foi o que o presidente estava dando exemplo? Ele estava conversando com um empresário, né, numa live. Ele dizia o seguinte, para que banheiro químico? As pessoas do campo estão acostumadas a fazer as coisas no mato. Aí essa palavra, você percebe que, por quê? Por que não banheiro químico? Aí eu falo o inverso. Por que não banheiro químico? Porque o banheiro químico ele vai diminuir o lucro do empresário. O empresário vai ter que pagar para colocar ali um banheiro, vai diminuir o lucro, que já é grande, porque esses trabalhadores que pegam coco, né, os coletores de coco, ganham muito pouco. E agora, qual a importância desse banheiro químico lá para esse fiscal? Esse banheiro químico vai evitar que o cara vá para o rio fazer suas necessidades fisiológicas, né, ou seja, fazer cocô no rio, e pegar uma doença, né, que tem aquele caramujo que transmite a leishmaniose, que vai evitar, vai dar dignidade à pessoa que está trabalhando. Você já pensou, uma pessoa está trabalhando na tua casa e na hora de um pedreiro, na hora de fazer as necessidades, você manda ele no quintal e no mato, né, ou seja, aí você percebe o quanto, né, o político, às vezes, joga para o lado de quem? Do trabalhador ou do empresário? Então, as classes políticas, foi o que o Marx estava explicando, as classes políticas, elas representam justamente, isso lá as classes políticas do século XIX, elas representam justamente a burguesia e não os operariados, tá bom?